Obrigado, gente. Quando eu venho para cá que eu me lembro que eu sou um psicólogo gaúcho. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro. A primeira cidade da minha vida foi o Rio de Janeiro. Mas, como se diz, gato que nasce no forno não é biscoito, né? Então, eu posso me considerar um psicólogo gaúcho. Foi em Porto Alegre que eu me criei. Hoje em dia, eu moro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Dei um tempo morando em Barcelona também. Mas é a partir da experiência de atender gente que mora em cidades aí de todo o Brasil e de outros lugares do mundo também, que eu venho trazer algumas ideias para vocês aqui sobre como é que a gente lida com essa loucura aí da vida na cidade grande. Tá? Então eu chamei a minha fala de hoje aqui de Guia Urbano de Sobrevivência Emocional. Essa foto aqui é interessante, é uma foto tirada via satélite, que mostra a luminosidade aqui distribuída aí pelo mundo, mostra aí as concentrações urbanas também. Hoje se sabe que em torno de 55% da população da Terra mora nos centros urbanos. A ONU espera que em 2050 esse percentual chegue a 68%. Ou seja, é muita gente, né, pessoal? As pessoas vêm para a cidade em busca de trabalho, de educação, saúde, lazer, cultura, riqueza, oportunidades. Né? Uma das coisas que elas encontram é uma maior incidência de transtornos mentais também. Hoje se sabe que em torno de 40% mais, ou seja, a incidência de transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade, é em torno de 40% maior nas zonas urbanas, se a gente for comparar com as cidades pequenas ou o ambiente rural. É difícil saber se o que acontece é que os deprimidos e os ansiosos gostam de morar na cidade, né? Ou se é a cidade que deprime e deixa as pessoas ansiosas, tá? Mas a gente vai ver aqui algumas ideias que eu acho que vão mais pela segunda possibilidade, tá? Vamos então montar um pouco aqui uma cidade grande, tá? Vamos montar a nossa selva de pedra, tá? Primeira coisa para montar uma selva de pedra é tirar a selva e botar pedra, tá? Então, edifício, bastante edifício, bastante gente também vai compondo uma cidade, mais edifício porque está chegando mais gente ainda, né? Transporte para essa gente toda, não muito, né? Para ficar um pouquinho ruim a coisa, né? Um carro para cada um, então talvez, né? Todo mundo ao mesmo tempo de carro. Já estou ficando estressado aqui, não sei vocês, tá? Bota uns animais dirigindo, né, no meio desse trânsito, né? Sempre os outros, né? Nunca somos nós os que dirigimos mal, né? Bastante barulho, fio para tudo que é lado, tá? Bastante propaganda para animar bastante gente a comprar, né? Essa loucura aí que faz parte da cidade. Nossa. Os amigos do alheio também, né? Fazem parte aí do repertório das grandes cidades, né? Uma cerca elétrica para se defender deles, um pouquinho de sujeira e tá feita aí a nossa cidade, tá? Enfim, esse é um cenário bastante comum aí em todas as cidades do mundo, tá? Agora vamos analisar um pacato cidadão normal da cidade grande. Para o cérebro de cada indivíduo, essa quantidade de coisas acontecendo, aquele mapa da cidade que a gente fez lá, representa uma quantidade muito grande de estímulos, tá? Esses estímulos são estímulos que são irregulares, são estímulos que na maior parte deles são considerados como agressivos, né? Por exemplo, a poluição, né? O barulho, né? Não que isso represente uma ameaça à nossa sobrevivência diretamente, mas em algum grau o cérebro vai interpretar esse tipo de coisa como uma ameaça
a nossa sobrevivência. Então, o que vai acontecendo é que o corpo e a mente vão acionar um conjunto de respostas que a gente pode entender como a resposta ansiosa. Vamos entender um pouco a lógica desse esquema, tá? O que acontece com o corpo? O corpo aciona um conjunto de respostas, que é um conjunto de respostas que tem a finalidade de sobrevivência para o nosso organismo. É um conjunto bem primitivo. Vocês vão ver, por exemplo, que uma das características da ansiedade é a tensão muscular, especialmente dos ombros, né, do pescoço. A pessoa ansiosa às vezes até adota um pouco essa postura mais encolhida, né? Por que é essa área aqui que tensiona? Vocês já se perguntaram? Essa área aqui é a área que está relacionada a essa postura aqui. Aqui eu estou pronto para atacar, estou pronto para me defender, estou pronto para abrir caminho para fugir também, se for o caso. Tá? Então, em algum grau, mesmo que eu não tenha que lutar ou fugir, sempre que eu recebo um estímulo novo, em algum grau eu vou acionar esse tipo de mecanismo. A respiração acelera quando a pessoa está ansiosa, a pessoa fica mais ofegante, a respiração toma uma característica mais torácica, que acontece atrás desse escudo que a gente tem, né? Fica mais superficial. Até quando a gente leva um susto, a primeira coisa que a gente faz é justamente, né, captar oxigênio e acelerar a respiração. Né? A nossa postura, a nossa atitude, então, é uma postura de ataque, uma postura de defesa. Né? A frequência cardíaca aumenta, a circulação ela se retrai das extremidades e passa a priorizar órgãos vitais e cérebro. Por isso que quando a gente está ansioso, a gente fica com a mão mais fria. Tá? A circulação se reorganiza, então, para a luta. Né? A gente sua um pouco, isso é bem primitivo, né? Até teria funções aí de tornar o corpo mais escorregadio, para a gente poder fugir do bicho aí com mais facilidade. Ou seja, toda uma química hormonal de neurotransmissores se prepara para uma luta. E não é só o corpo que se prepara para essa luta, a nossa mente também. A nossa atenção, ela se dispersa, ela se abre para o ambiente para tomar conta dessa quantidade enorme de estímulos que tem na nossa volta. A nossa memória, ela bota para frente os arquivos de guerra, ou seja, tudo que deu errado, tudo que pode dar errado, tudo que é ameaçador, passa a ser prioridade na memória, no nosso pensamento, e o resultado disso é um estado emocional aí, com uma característica negativa. Tá? Então, quando a gente aciona esses mecanismos constantemente, a gente está entrando no chamado processo de estresse. O estresse é um conceito emprestado da física para a psicologia, que se refere à exaustão de um material, à perda de elasticidade do material. Então esse é um esquema elástico. Eu tenho um problema desse tamanho, eu tenho que estender esse elástico, ou seja, eu tenho que me acender para lidar com esse problema. Problema terminado, eu solto o elástico e ele volta na direção da minha calma. Só que a vida não é 5 minutos de problema e 5 de relaxamento, né? Vem um problema, vem outro, vem o trânsito, vem isso, vem aquilo, e a gente vai esticando esse elástico, né? Por um acionamento constante ou um acionamento muito intenso, por exemplo, numa situação traumática, e essa elasticidade se perde. O que significa isso? Eu solto esse elástico e ele começa a ter dificuldade de voltar, ou começa a voltar muito devagar. Tá? Um dos momentos que a gente observa isso, o impacto disso é justamente no sono, como o Sávio estava falando antes. Né? A dificuldade de voltar para um estado de calma, que é o pré-requisito aí do sono. Tá? Então ocorre também uma perda de coerência, quer dizer que às vezes eu tenho um problema que é desse tamanho aqui, e eu vou esticar esse elástico e não para aqui, ele para lá. Ou seja, o problema era desse tamanho, o impacto que ele teve foi maior e a minha reação foi maior. Tá? Então é aquele negócio, a pessoa passou um dia estressante, chega em casa, a esposa dá boa noite, ele diz, por quê? Né? Ou seja, a gente perde a coerência, fica sempre ligado. Então o estresse, para entender ele como processo, ele costuma ser dividido em 3 fases. A primeira fase, fase de alarme, onde esses comportamentos, essa tendência ansiosa é mais clara, né? Ao invés dela ser só um momento, ela passa a ser um traço ansioso. A fase de resistência, onde o corpo e a mente observam que essa luta vai continuar por muito tempo, então começam a tentar buscar um equilíbrio, por exemplo, no cansaço.
mas não adianta, a gente fica cansado, mas daí vai lá e toma um cafezinho, né? A gente fica sempre dando uma tapeada, né? Então o repertório do estressado é cafezinho, é o uísque, né? Remedinho para dormir, remedinho para acordar, ou seja, as coisas vão saindo da nossa mão e vão indo na direção da nossa boca, né? Vocês veem que todo o repertório do ansioso, do estressado é um repertório que entra pela boca, e é como uma regressão, tá? Mas como essas coisas acabam não reequilibrando e eventualmente ainda causam mais desequilíbrio, o corpo e a mente eles entram num terceiro momento, que é a chamada fase de exaustão, aonde o corpo entende que essa luta está ingrata e que talvez melhor sair de circulação do que continuar brigando aí nessa história. Então o corpo busca, por exemplo, pela depressão ou mesmo pela doença, uma oportunidade de se recolher para se recompor. Então começa a ficar claro de onde é que saiu tanta ansiedade e depressão no contexto da cidade. Vocês não concordam? Então agora vamos entender um pouquinho como é que a gente busca esse equilíbrio aqui no contexto da grande cidade. A primeira palavra-chave é essa que está em vermelho aqui, é a palavra equilíbrio mesmo. Então quer dizer que se a coisa está pendendo demais para um lado, se eu não reequilibrar eu vou cair. Então o que a gente faz? Uma das coisas que pende para o outro lado é o famoso relaxamento. Existe uma diferença entre relaxar e descansar. Descansar é chegar em casa, botar os pés para cima, ligar a televisão, né, ver uma série, né? Agora, relaxamento é outra coisa. O relaxamento ela é uma ocasião protegida, né? É uma ocasião que está composta só por elementos que vão me proporcionar um descanso mais profundo, uma situação que não tem surpresa, uma situação que não tem outros estímulos. Então isso, nesse balanço, pesa mais do que o descanso. A gente pode dizer que 1 hora de massagem, por exemplo, ela vale por 20 horas de televisão. Tá? Vamos pensar agora outras circunstâncias aqui da cidade e pensar como reequilibrar elas na prática também. Tá? Bom, uma coisa da cidade é essa quantidade de estímulos, muitos e agressivos, né? Com pouca harmonia, às vezes, e irregularidade, né? Gente, barulho, poluição, tensão. Qual é a receita, uma das receitas aí para reequilibrar essa confusão? Os médicos japoneses eles têm uma receita que é chamada Shinrin-yoku, né? Que quer dizer o quê? É o famoso banho de floresta ou banho de bosque, né? Mas que talvez aqui para Recife a gente possa substituir ele por um banho de praia, né? Não precisa entrar no mar, mas eu estou dizendo a ideia aqui especialmente se for pensando no tubarão, né? Mas a ideia aqui é que esses ambientes verdes ou ambientes como o mar, eles têm uma série de elementos que invertem esse esquema da ansiedade. Tá? Uma das coisas que tem nesses lugares é regularidade, paz, né? Tem essa regularidade, por exemplo, a gente encontra no som do mar, no som das ondas, aquele vai e vem suave, sem grandes variações. Isso informa para o nosso cérebro que aquele é um ambiente tranquilo e que ele pode baixar a guarda, pode relaxar. Tá? Estar fora de casa também, estar exposto à luz do sol, ao vento, tudo isso são coisas que ajudam o corpo a se reequilibrar, às vezes de dias inteiros que a gente passa embaixo de uma luz artificial e num ambiente fechado. Tá? O som mais harmônico, o ar mais puro, a própria linha do horizonte, ela é capaz de trazer a calma. Você observa, por exemplo, que se a pessoa olhar para uma fotografia como essa aqui, com uma linha horizontal, o cérebro tende a entrar num estado de mais calma em comparação a outras situações. Tá? A revista americana Outdoors, que é uma revista especializada em caminhadas ao ar livre, esportes ao ar livre,
ela fez uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas que participavam de grupos de caminhada ao ar livre. Tá? Essa pesquisa, o que ela observou? Já dá para imaginar, né? Ela observou que todos os indicadores de saúde e qualidade de vida eram mais positivos para as pessoas que participavam aí desses grupos em relação ao grupo controle, que era um grupo de pessoas que viviam na cidade, podia até praticar atividade física, mas não tinha esse contexto da saída aí para o chamado ambiente natural, tá? Então, na verdade, essa é uma pesquisa que comprovou aí, pela investigação de mais de 3.000 caminhadas que se fizeram, que isso tem um impacto positivo. Não se sabe muito bem o que tem esse impacto, principalmente se é o verde, se é a caminhada, se é o fato de que essas caminhadas eram feitas em grupo. Muito provavelmente esse resultado vem do conjunto dessas três coisas, né? Um desses pontos que tem grande diferença na vida da cidade é a parte da socialização, né? Cidade quer dizer densidade populacional. Aqui em Recife, a gente está em torno de 7.000 pessoas por quilômetro quadrado na cidade. É bastante gente, tá? Uma das coisas que acontece, e quem tem vivência de cidade e vivência de interior pode observar isso com mais clareza, é que a qualidade das interações que se tem na cidade não é necessariamente tão boa quanto a qualidade das interações que a gente tem na vida do interior, onde as pessoas se conhecem e tal, né? E isso é muito importante porque a socialização, as interações sociais significativas, hoje está comprovado que elas são o maior preditor de longevidade. Então, a pessoa que tem bons amigos e que tem boas interações, não adianta só ter amigos e não frequentar e essas pessoas, não se encontrar com elas, não ter interações com essas pessoas, né? Mas a ideia é de que é um preditor de longevidade. Então, as pessoas que têm isso vivem mais tempo. Para a gente ver como nas cidades isso nem sempre, essa quantidade nem sempre quer dizer qualidade, se observa também que indicadores relacionados à solidão são maiores no contexto das cidades. O ritmo das pessoas é muito rápido, né? Lá no Rio Grande do Sul a gente às vezes diz que o pessoal não está nem tendo tempo para tomar um mate, né? Ir para uma praça, ir para uma praia, se encontrar com pessoas. Geralmente o que está no repertório dessa correria da cidade grande até é o chamado happy hour. O risco do happy hour é que geralmente ele também está associado ao uso de bebida alcoólica. Então, cada vez que a gente repete essa associação, primeiro, a gente não deixa o nosso corpo ter um relaxamento, um descanso autêntico, né? E também o que acontece é condicionamento aí ao uso do álcool. Bom, um lugar onde as pessoas gostam de se encontrar nas grandes cidades é aqui, no trânsito, né? Todos ao mesmo tempo, todos indo na mesma direção, né? De preferência cada um dentro do seu carro, tá? Então, uma coisa, quando a gente estiver dentro do engarrafamento, é a gente pensar que a gente é parte desse engarrafamento. Quando a gente está reclamando dele, a gente tem que ter consciência de que a gente é parte desse problema. Agora, aqui, conversando com motoristas e tal, eu estou sabendo que muitas vezes o tempo no trânsito é algo que faz parte aí da vida das pessoas. Vou fazer um pequeno cálculo aqui com vocês. Vamos pegar 1 hora por dia no trânsito, 7 horas por semana, 30 horas por mês, 365 horas por ano. Mas vamos pensar o seguinte, né? A gente não passa o tempo todo acordado, né? A gente tem que tirar um tempinho para dormir também. Então vamos pegar um dia de 16 horas. No final do ano, vocês passaram 22 horas, aliás, 22 dias dentro do carro. Quem passa 2 horas por dia dentro do carro, passou 45 dias do ano dentro do carro. Quem passa 3 horas por dia passou 68 dias por ano, tá? E é interessante esse cálculo aí,
Alguém pode estar pensando assim, ah, mas eu não ando tanto de carro. Mas pensem então, apliquem esse cálculo aí para o tempo de televisão, por exemplo, ou tempo grudado no celular. Então a pergunta fundamental aqui é como que você está aproveitando o seu tempo. Sobre o transporte aqui, é interessante a gente sempre estar de olho nas alternativas. Talvez durante a greve dos caminhoneiros tenha sido um momento em que a gente experimentou outras coisas aí, talvez é bom lembrar o que a gente fez durante aquele tempo. Uma coisa era certa, caminhar na cidade nunca foi tão bom quanto no momento que não tinha aquela quantidade de carros circulando na rua, tá? Então caminhar é uma das coisas que estaria em oposição, em equilíbrio aí a essa vida sedentária de passar horas aí dentro do carro, tá? O sedentarismo também é uma causa de morte prematura, está subindo, está começando a ganhar do cigarro, né? Hoje em dia as pessoas fumam menos, mas também estão cada vez mais sedentárias. E o caminhar ele tem uma função aí anti-estresse também. Todo esse esquema físico aí que se montou para a luta, a gente sabe que ele não entra em ação. Para onde é que vai essa quantidade de hormônios ali, de neurotransmissores que se preparam para uma luta que nunca acontece, né? Então, caminhar, uma das funções é justamente colocar essa ação em movimento, essa tensão, dispersar um pouco essa tensão toda em movimento, né? A caminhar tem um impacto na criatividade também. Vocês já devem ter passado a pé por lugares onde vocês sempre passavam de carro, né? Então a ideia é criar uma nova relação com a cidade, ser quem sabe um turista na própria cidade. Esse aqui é um grupo que eu deixo como sugestão para vocês, né? A caminhada domingueira Olhe pelo Recife, né? Esse grupo aqui exercita justamente um novo olhar para a cidade. Então a ideia, gente, é a gente não fazer parte só dos problemas da cidade, fazer parte da solução, fazer isso junto com outras pessoas, quem sabe com ações de voluntariado, né? Eu posso ser um cidadão impacto zero na minha cidade, mas eu posso ser um cidadão com impacto positivo também, me juntando com outras pessoas para fazer coisas. Então, para terminar aqui bem rapidinho, que meu tempo já terminou também, se eu fosse escrever um guia sobre sobrevivência emocional, eu ia citar os seguintes pontos: buscar um equilíbrio, lembrar do relaxamento como pesando mais, tempo para a saúde, porque quem não tem tempo para a saúde terá tempo para a doença, tá? Caminhar, sair do piloto automático, ou seja, sair de uma vida de hábitos onde a gente só repete as mesmas coisas, ser criativo, portanto, transformar queixa em ação, né? Enfim, mudar, não se mudar da sua cidade, mas mudar a sua relação com a sua cidade e, se possível, também mudar a sua cidade para melhor, para si mesmo e para outras pessoas, tá? Obrigado, pessoal.